lá no Supremo Tribunal Federal, que já tem opiniões jurídicas a respeito da blindagem aprovada ontem em 2 turnos na Câmara dos Deputados. Janaína Camelo, boa noite, bem-vinda. Pois é, Kobayashi, muito boa noite para você também. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente aqui na Jovem Pan News. Olha só, um dia depois ali da Câmara dos Deputados aprovar a PEC da blindagem, alguns ministros aqui do Supremo deram decisões hoje que pode acabar acirrando um pouco ali a relação com o Congresso Nacional. Olha só, uma das decisões partiu do ministro decano, o ministro Gilmar Mendes. Ele pediu informações para a Presidência da República e para o Congresso Nacional com relação ao rito do processo de impeachment de um ministro no STF. E essas informações vão basear ali eventual decisão dele em cima de 2 ações que foram protocoladas aqui no STF ontem, no dia que foi aprovada ali a PEC da blindagem, questionando trechos da lei do impeachment. E aí o ministro, ele acabou, a relatoria dessas 2 ações acabaram sendo distribuídas por o ministro, porque ele é relator de uma outra ação com um tema ali semelhante. Bom, hoje, só para explicar bem rapidamente, compete ao Senado Federal abrir o processo, julgar um processo de impeachment contra um ministro do STF com relação a crimes de responsabilidade. E qualquer cidadão pode apresentar essa denúncia. Em paralelo a isso, é bom lembrar também que lá no Congresso tramita uma proposta, para aumentar o rol de crimes de responsabilidade que podem levar um ministro do STF a um processo de impeachment. Essas 2 ações foram apresentadas, uma pela Associação de Magistrados Brasileiros, a outra pelo Partido Solidariedade. Uma das questões questionadas é em relação ao número de votos que são exigidos hoje para se abrir ali um processo de impeachment contra um ministro do STF, que é de maioria simples do Senado. E aí essas ações, elas pedem que sejam exigidas, na verdade, que seja exigido um número de votos qualificados, um quórum qualificado, de maioria de 3/3, de 2/3 do Senado, da mesma forma como funciona quando é aprovada ali a indicação para um ministro do STF. Além disso, também essas ações pedem ali que quem pode apresentar um pedido de denúncia contra um ministro do STF para que seja aberto um processo de impeachment seja apenas a Procuradoria-Geral da República, segundo ali as ações, alegando que a atuação de um ministro do Supremo exige maior rigor. Então, essas 2 ações estão sob relatoria do ministro Gilmar Mendes. E aí, além disso, também, Kobayashi, ele deu 5 dias para que a Advocacia Geral da União e a PGR também se manifestem logo depois que essas informações chegarem aqui ao STF, chegarem ao processo, essas informações que ele pediu hoje à Presidência da República e ao Congresso Nacional. Essa é uma decisão que partiu hoje do ministro Gilmar Mendes, hoje no início da noite. Outra decisão de hoje também que chamou uma atenção ali, depois do dia de ontem no Congresso Nacional, é do ministro Flávio Dino, dentro daquelas 3 ações que questionam a legalidade das emendas impositivas, das emendas parlamentares, das emendas PIX, por exemplo. Uma das ações diz, por exemplo, que o Congresso Nacional continua ali praticando o orçamento secreto, que é ilegal, que o Supremo considerou inconstitucional. Dentro dessas ações que o ministro tem dado todas as decisões dele envolvendo emendas parlamentares. Ontem mesmo ele deu mais uma ali, suspendendo várias emendas parlamentares, emendas PIX, no caso, que foram indicadas entre 2020 e 2024. Hoje também ele deu mais uma decisão ali ao TCU, pedindo, e à AGU, pedindo 15 dias para que estabeleça um cronograma e apresente um cronograma de fiscalização das emendas PIX, enfim. E aí hoje o ministro, dentro dessas 3 ações, ele pediu que a AGU e a PGR também se manifestem em 15 dias a respeito dessas 3 ações, porque aí depois que houver essa manifestação, o ministro pretende sim liberar esses processos para julgamento. E aí a gente pode ver um julgamento em breve aqui no Supremo Tribunal Federal com relação à legalidade de emendas parlamentares. Só lembrando também, Kobayashi, que aqui, recentemente, no STF, passou a tramitar vários processos ali com relação à investigação ali de desvio de emendas parlamentares, de recursos de emendas parlamentares envolvendo autoridades com foro privilegiado, envolvendo parlamentares. Tem ao menos 26 processos entre inquéritos, petições ali de investigações da Polícia Federal no âmbito do Supremo Tribunal Federal, envolvendo parlamentares sobre desvio de emendas parlamentares, especialmente de emendas PIX. Kobayashi. Muito obrigado, Janaína Camelo, ao vivo diretamente de Brasília, do STF. Daqui a pouco você volta com outras informações.
E sobre a chamada PEC da blindagem, que nos falava a Janena Camelo, a gente conversa agora com o Roberto Liviano, procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, sempre conosco aqui na Jovem Pan, nos ajudando a entender melhor esses temas todos. Doutor Liviano, boa noite, bem-vindo. Obrigado pelo convite, Kobayashi. Sempre uma alegria poder dialogar sobre esses temas tão importantes para o país. Doutor Roberto Liviano, como o senhor, como representante do Instituto Não Aceito Corrupção, que tem feito já um trabalho de muito tempo pela transparência, pela publicidade dos atos, né, pela responsabilização de quem possa estar praticando algum ato ilícito, como você recebe esta aprovação na Câmara dos Deputados da PEC da blindagem? Quais são os seus apontamentos a respeito disso? Uma atrocidade, Kobayashi. Uma atrocidade, uma das maiores dos tempos mais recentes, por uma série de razões. Esta PEC que foi aprovada pela Câmara, inclusive está se fazendo uma manobra para que essa autorização que se quer impor para que os senhores parlamentares possam ser investigados por crimes, seja por voto secreto, ela viola frontalmente a Constituição de várias maneiras. Ela fere o princípio da separação dos poderes, ela fere o princípio da isonomia constitucional, ela fere o princípio segundo o qual nenhuma lesão a direitos deve ser, necessariamente precisa ser submetida ao exame do poder judiciário. E ela cria, na verdade, uma casta de indivíduos que se colocam acima do bem e do mal. Deuses, verdadeiros deuses que se posicionam num paraíso em que quaisquer crimes que sejam cometidos, esses crimes só seriam investigados se suas majestades autorizassem. Vamos imaginar o seguinte: um deputado resolve pegar uma metralhadora e mata 100 pessoas. Somente esses crimes serão apurados se os seus pares autorizam. Se os seus pares dizem não, esses crimes ficam impunes. Se um senador estupra 200 mulheres, se o Senado não autorizar, esses 200 estupros ficam impunes. Isso é uma atrocidade, isso é uma aberração, isso não tem absolutamente cobertura pela nossa Constituição. Isso é uma verdadeira ignomínia contra a ordem jurídica. Não tem cobertura legal esse tipo de coisa. Doutor Liviano, um outro ponto que chamou muito a atenção foi a ampliação do foro privilegiado para também abranger os líderes partidários, os presidentes de partido. Quando a sociedade aparentemente pede pela redução do foro privilegiado, a PEC da blindagem diz justamente o contrário, né? Em vez de restringir, amplia. Como é que você vê este ponto em específico da PEC? Pois é, o foro privilegiado, que é uma ferramenta, a meu ver, ultrapassada e antidemocrática, ela existe para garantir prerrogativa de funções públicas. O presidente de partido não exerce nenhuma função pública e os partidos têm se notabilizado pela falta de compromisso com integridade, pela falta de transparência. Então essa, a meu ver, é mais uma aberração, porque até ontem estes senhores se diziam contrários ao foro privilegiado, que eles queriam reduzir os privilégios, e agora, dentro deste pacote, eles estão, na verdade, ampliando o foro. O Supremo, em decisão recente, estendeu o foro aos ex-ocupantes de cargos. Fala-se que no Brasil 54 mil pessoas têm direito ao foro e agora está se querendo estender aos presidentes de partidos, partidos que se notabilizam pela falta do compromisso com integridade, pela falta da transparência, pela falta da democracia intrapartidária. Isso é um verdadeiro absurdo. As pessoas não se deram conta ainda, Kobayashi, do seguinte: esta decisão, se a PEC da blindagem fosse aprovada, esse verdadeiro salvo-conduto para o crime significaria, na verdade, um tapete vermelho para as lideranças do crime organizado. Significaria o seguinte: senhores do crime organizado, venham para o Senado, venham para a Câmara, que aqui os senhores não serão molestados. Existem assentos reservados aos senhores aqui, na Câmara e no Senado, quaisquer que sejam os crimes que os senhores cometam, que aqui ninguém os molestará. Aqui ninguém os perturbará,
porque qualquer tipo de investigação depende do nosso aval. Então, senhores líderes das facções criminosas, venham para cá, que aqui há lugar para os senhores, e os senhores serão aqui muito bem tratados e não serão incomodados. Essa é a mensagem que a Câmara dos Deputados está emitindo para o país. É um tapa na cara da sociedade brasileira a aprovação desta PEC da blindagem, que muitos já estão chamando de PEC da bandidagem. E o senhor é do Ministério Público, bem sabe que não é raro aí, às vezes as investigações, principalmente do GAECO aqui do Ministério Público de São Paulo, identificar um ou outro faccionado tentando entrar justamente em cargos eletivos, prefeituras, câmaras municipais e, por que não, também no Congresso Nacional, né? Doutor Roberto Liviano, procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, quero agradecer demais, mais uma vez, a sua participação conosco aqui no Jornal Jovem Pan, uma honra te receber. Sempre é uma honra, quero convidar quem quiser continuar esse debate, me siga no Instagram, Roberto Liviano Oficial, e é grave especialmente que isso ocorra logo depois do assassinato covarde do delegado Rui Ferraz Fontes, na última segunda-feira, e logo depois da celebração do Dia Internacional da Democracia. Tudo isso é muito grave, tudo isso é muito lamentável, que o Senado cumpra o seu papel na República, já que nós somos bicamerais. Tomara que o Senado obstrua esta aprovação. Obrigado e um forte abraço a todos. Um abraço. Inclusive, sobre essa informação, o assassinato do ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, daqui a pouco teremos informações atualizadas a respeito da investigação. Agora eu quero chamar os nossos comentaristas, a Dora, a Priscila e o Túlio, para analisar esse pacote de informações aí. Agora eu quero começar de lá para cá. Túlio Nassa, como é que você vê esse debate todo da PEC da blindagem? Parece que tem um apego muito grande, principalmente do Centrão, com a possibilidade da votação secreta. Como é que você vê isso em específico? Faz bem? Dá liberdade para o parlamentar ou vai contra a publicidade, a transparência de quem recebe dinheiro público? Fala pra gente sua opinião. Túlio Nassa. Olha, Koba, isso é o óbvio ululante, não faz nada bem. Por quê? Porque os parlamentares são representantes do povo. O mínimo que eles devem é respeito e também prestar contas sobre as suas atuações. E aonde que o povo consegue controlar as atuações dos deputados? Se não pelos seus votos, por aquilo que eles decidem, na sua função legislativa, na sua função de legislar. Então, retirar do direito do povo de saber em que o deputado está votando é uma morte terrível para a democracia. Agora, de outro lado, Koba, existe aí também uma outra camada nessa situação, né? Porque a nossa Constituição diz, em verso e prosa, que os poderes devem ser independentes e harmônicos entre si. Não é bom que nem o Supremo se agigante em relação ao Congresso e nem o Legislativo, o Congresso, no caso, se agigante em relação ao Supremo. Questões como fala dos deputados, briga por projetos, por ideias, tudo isso deve realmente ser blindado. Agora, o que eles estão fazendo, esse texto, é realmente inaceitável. A diferença do veneno e do remédio é a dose, e a dose está muito exagerada, Koba. Quero a opinião também da Priscila Silveira a respeito desse tema todo, porque de alguma maneira conversa também, né, Priscila, com o assunto de hoje, né? Essa PEC da blindagem de ontem, as manobras de hoje a respeito da votação secreta ou não, e isso também pode estar na mesa de negociação, apoios cumpridos e não cumpridos que podem levar à votação daqui a pouco da urgência do PL da anistia. Como é que você vê, Priscila Silveira? Sim, Kobe, eu vejo como uma manobra ali para poder barganhar também situações ligadas à PEC da anistia, mas é bom a gente lembrar que essa prerrogativa e premium, né, digamos assim, essa votação secreta, probabilidade ali de prisão em flagrante só em casos de autorização, a gente traz uma evidente colocação dentro dessa perseguição, porque quando a gente tem uma questão ligada à contrariedade dessa PEC aí o Túlio colocou PEC, o Roberto, né, Liviano trouxe aqui PEC da bandidagem ali, a gente tem uma sensação de uma plena impunidade. Por quê? Porque a gente tem o princípio da transparência, o Estado como um todo, ele deve agir dentro, a gente colocou essas pessoas lá dentro de um Estado democrático de direito, existem ali princípios e garantias da nossa Constituição Federal, Kobayashi, que são evidentemente ali violados, não só o princípio da igualdade, quando eles colocam ali uma prerrogativa premium, assim dizendo, né, ou também ali nesse PEC aí da blindagem premium, eles já têm
a prerrogativa de foro que outrora eles quiseram debater. Por quê? Porque há uma fundamentação de um ativismo judicial. O que eles estão querendo com essa PEC? Que eles não sejam investigados, que o STF não faça qualquer controle a respeito de preceitos criminosos, eventualmente praticados pelos parlamentares. Então, isso fere, sim, a isonomia da questão processual, da igualdade processual, mas não só isso, fere a divisão dos poderes. Por quê? Porque o STF não tem ativismo judicial, preserva-se ali, sim, a democracia, sem que isso, e é importante até a gente dizer que até o ministro Barroso, hoje mesmo disse, que não é A contra o B, são provas. Quando o STF, por exemplo, ele manifesta dentro dos autos, dentro de uma prova, não é contra o deputado A, contra o deputado B, e sim dentro do jogo, dentro das linhas do jogo. Então, Kobayashi, assim, terminando, eu acho que a gente tem, obviamente, pessoas que são favoráveis, dizendo que há ali um ativismo judicial, e por causa disso os deputados fariam essa PEC aí, premium, mas eles já têm essa prerrogativa de foro, que até pouco tempo eles estavam achando ruim de ter ali julgamentos pelo STF em virtude de poucos recursos e outras coisas que lhes são tiradas em razão dessa prerrogativa, que agora eles querem ampliar de forma restrita e ampla. Ô Dora Kramer, a pressão, a repercussão dessa aprovação de ontem pode pressionar o Senado Federal a segurar essa pauta, a não levar adiante? Será que o Davi Alcolumbre tem o poder de evitar pautar isso, mesmo com pressão do Centrão? E aí, Dora? Mas ele não está sozinho, né? Não sei se o Davi Alcolumbre qual é a posição, porque até agora ele não foi muito claro sobre isso. Agora, há senadores importantes, por exemplo, o Renan Calheiros. Renan Calheiros foi presidente da Casa mais de uma vez. O Otto Alencar, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, com posições muito firmes, dizendo que por ali não passa. E há realmente uma pressão, porque a repercussão foi péssima. É óbvio que isso aí é um clímax de um conjunto de uma obra que está acontecendo muito séria no Congresso. É uma coisa muito importante, porque no Estado de Direito, que é o nosso, instituições precisam ser preservadas e não podem ser desmoralizadas. E o Congresso vem tomando várias iniciativas que não têm nada a ver com o interesse público. É a PEC da blindagem, é o motim de deputados, é o uso de emendas, impróprio de uso da emenda, é o aumento do número de deputados, é a indicação de um deputado que mora nos Estados Unidos para ser líder, mediante uma manobra, enfim, uma série de coisas que desmoralizam o próprio Congresso.